Nunca o tema da vida após a morte despertou tanta atenção da mídia como hoje. As revistas de maior circulação no país trazem este assunto como matéria de capa. As novelas e programas de TV, os filmes do cinema e os livros que tratam deste assunto têm sucesso garantido. As religiões que acreditam na imortalidade da alma crescem no mundo todo. Afinal, por que a doutrina da vida após a morte está se tornando cada vez mais popular? Tem o Espiritismo uma proposta coerente com a Bíblia? Esta é a série Princípios. Assista ao programa Está Escrito e veja se as respostas da Bíblia têm fundamento e se estão de acordo com aquilo que você pensa ou acredita. Hoje o programa está imperdível. Fique agora com Fernando Iglesias. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Maurício Braga era um jovem e promissor advogado de 28 anos de idade. Ele estava atravessando um momento difícil da vida dele, quando os problemas vinham de todos os lados, sem dar trégua. Desesperado, sem saber mais o que fazer e onde encontrar ajuda, solução para os seus problemas, recebeu um conselho e um convite de um amigo para ir conhecer uma casa espírita no bairro de Moema, na cidade de São Paulo. Maurício não gostava muito de demonstrações sobrenaturais. E, embora tivesse algum tipo de preconceito a respeito do espiritismo, por estar desesperado naquele momento, acabou aceitando o convite. Eu confesso que a primeira vez que eu fui bastante ressabiado, porque havia, eu acredito que ainda haja até hoje, muita questão de achar que uma casa espírita tem muita coisa a ver com macumba. E na verdade são coisas diferentes. Existem linhas aí que fazem realmente a questão de macumba, existem linhas como Umbanda que tem muitos rituais, mas existem, por exemplo, a linha kardecista, que é uma linha de mais estudo, de trabalhos, assim, mais oração, de cursos, enfim. E eu me identifiquei, porque cheguei lá, não vi nenhum ritual, não vi nenhuma coisa esquisita, e ao contrário, a primeira vez que eu fui, eu vi uma pessoa com um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, falando de Jesus, falando das parábolas de Jesus. E aquilo me fez aceitar bem, porque eu percebi que estava ali falando de Jesus, não vi nenhuma coisa estranha. Enfim, e comecei a frequentar a casa. E comecei realmente a experimentar uma espécie de um conforto espiritual. Porque o Espiritismo, ele traz soluções confortantes. A questão da reencarnação, no sentido de que você terá outras oportunidades para você ir se burilando, se aperfeiçoando, crescendo em direção à perfeição. A questão da lei do karma, de você entender que você passa por problemas, mas que na verdade são consequências de outras encarnações e que de uma certa forma você está pagando ou resgatando, como se diz na linguagem espírita, erros do passado. Isso também te conforta mais, te dá mais força, porque você fala, bom, eu estou resgatando erros que eu mesmo cometi em vidas passadas. Fora o fato de que quando você vê, por exemplo, uma criança aleijada, você já passa a não ficar tão revoltado, que você pensa assim, não, então é consequência de uma vida anterior que ele agora está também resgatando. Então, todo esse conceito de resgate e de justiça, de uma certa forma, vai te confortando muito. Embora Maurício estivesse no Espiritismo por causa da doutrina, muito mais do que pelas manifestações sobrenaturais, sem dúvida, esse foi um outro lado do Espiritismo com que ele aos poucos começou a aprender a conviver e até mesmo respeitar dentro da sua nova religião. Certo dia, depois de alguns meses frequentando aquela casa espírita, embora não gostasse muito dessas manifestações sobrenaturais, Maurício participou de uma experiência fantástica de cura através de uma cirurgia realizada por um médium utilizando corte. Um amigo seu tinha ido até o médico e esse, depois de fazer exames, mostrou que ele tinha um grave problema cardíaco. Foi então que esse amigo de Maurício
resolveu ir até Goiânia. Ali, um médium incorporava o espírito do Dr. Fritz e fazia operações com cortes. Numa operação cientificamente inviável, impossível, o médium fez o corte no rapaz e o operou sem anestesia. No dia seguinte, o rapaz voltou ao seu médico com o corte ainda recém-fechado. O cardiologista se espantou e disse assim, olha, só pelo corte que eu estou vendo, e estou vendo que esse corte é de hoje, ontem, você não tinha como estar aqui em pé, você tinha que estar numa UTI, toda cheia de tubos e tudo mais. Então isso de cara me espanta e eu não entendo como. E aí ele fez os exames e detectou que não tinha mais o problema de coração. Então veja, a gente vai participando dos estudos, dos livros. A casa também tem trabalhos de oração, de evangelho no lar. Nós vimos na casa de pessoas fazer um trabalho, uma leitura do Evangelho, sempre usando, como eu disse, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, mas trabalhos de caridade muito bonitos. Paralelo a isso, vendo cenas como essa, curas maravilhosas. Então não há dúvida que eu me senti assim, achei o que eu queria. Tanto é que eu comecei a fazer cursos da casa, fiz cursos de médico, são 4 anos de cursos, depois fiz outros cursos, fiz cursos preparatórios para dar aulas. Dos 16 anos que eu fiquei na instituição espírita kardecista, eu diria que uns 10 ou 12 anos eu fiz cursos e também participava dos trabalhos da casa. Como eu disse, trabalho de evangelho no lar, trabalhos de passes, sempre com a visão de caridade, de auxílio ao próximo. Toda casa espírita kardecista, você quando entra, você encontra uma placa assim, fora da caridade não há salvação. Portanto, o espírita, o irmão espírita é uma pessoa muito caridosa, é uma pessoa muito preocupada com o outro, em ajudar, em participar de obras de caridade. E todo esse clima realmente nos envolve, nos faz nos sentirmos confortados, nos dava paz, nos dava esperança, e até mesmo uma espécie de um sentido de justiça divina que explicava, de uma certa forma, todos os problemas e males que nós vemos no mundo. Cada vez mais Maurício se interessou pelos livros do Espiritismo. Ele os devorava um após o outro e se maravilhava com a sabedoria expressa nos livros. Após 16 anos de Espiritismo e alguns como professor, ele já havia lido mais de 100 livros, incluindo romances psicografados por Chico Xavier. Foi então que surgiu um desejo muito grande de se aprimorar ainda mais como professor de Espiritismo. O interessante é que eu comecei, no início do ano, eu comecei a dar as aulas usando, como sempre, todos os professores na casa usavam o livro Evangelho segundo o Espiritismo. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, para vocês entenderem, ele é um livro assim, ele tem parábolas de Jesus, trechos da Bíblia transcritos no livro. Então ele é baseado, de certa forma, quer dizer, no sentido de que são transcritos os trechos da Bíblia e depois vem a explicação sobre a ótica do Espiritismo. As poucas vezes em que eu cheguei a abrir a Bíblia, eu confesso que eu achava que a linguagem era um pouco complexa, né, um pouco difícil de entender, principalmente a parte do Velho Testamento, tudo mais. Mas eu notei que seria bom, que seria importante eu robustecer a minha aula se eu incrementasse com a Bíblia. Eu olhava para a classe e pensava assim, se essas pessoas verem que eu estou dando a aula da parte evangélica, usando também a Bíblia, eles vão poder se convencer mais ainda de que o Espiritismo é o Consolador prometido, porque é assim que nós entendemos o Espiritismo, que ele é o Consolador prometido em João. E aí foi uma questão muito impressionante, porque eu comecei a procurar na casa, eu tinha 16 anos de casa, mas eu comecei a procurar na casa os professores mais antigos do que eu, pedindo que eles me auxiliassem, porque eu estava achando um pouco confusa a linguagem da Bíblia. E, para minha surpresa, eles falaram, olha, Maurício, a gente não usa aqui a Bíblia e nunca foi necessário, ficar tranquilo que o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele é suficiente, sempre foi para dar a parte evangélica. Mas eu não me conformei. E eu resolvi, então, procurar fora da instituição espírita alguém que pudesse me explicar um pouco de Bíblia. Maurício começou a pensar em quem poderia ajudá-lo a conhecer melhor a Bíblia. De repente, lembrou-se de alguém da família
mas havia sérios impedimentos. Anos atrás, Maurício havia sido sócio do seu irmão Mauro Braga, mas aconteceram desavenças entre os dois e eles abandonaram a sociedade e deixaram de falar um com o outro também. O tempo se passou, mas a situação durava alguns anos e continuava a mesma. De vez em quando, os dois irmãos se encontravam em festinhas de família, não dava para evitar, mas nem ao menos se falavam. Acontece que, depois de muito tempo, Maurício ouviu dizer que o seu irmão Mauro havia se tornado religioso e que também se interessava em estudar a Bíblia. Até pouco tempo, o único que se interessava por religião na família era ele, Mauro. Mas ao saber disso, ele ficou feliz pelo irmão e muito mais surpreso por saber que, após algum tempo estudando a Bíblia, o seu irmão agora havia se tornado um professor de Bíblia e dava aulas para várias pessoas. Embora ele agora estivesse precisando da ajuda do irmão para poder aprender a estudar a Bíblia, ele não queria humilhar-se tanto a ponto de pedir que o irmão desse aula para ele. Porém, aos poucos, Maurício venceu o orgulho e telefonou para o irmão. Mas, enfim, chegou um momento que eu resolvi telefonar para ele. Eu imagino o susto que ele não deve ter levado de receber um telefonema do irmão dele, espírita, há 16 anos, com quem ele não tinha mais quase relação, pedindo para ele me indicar alguém que pudesse me dar estudos bíblicos. E ele então me ofereceu ajuda, o auxílio de um amigo comum, um irmão chamado Moisés, e o Moisés então passou aí na minha casa nos domingos à noite e começou a me dar estudos bíblicos. Só que eu descobri que para ele me dar estudos bíblicos na minha casa, no domingo à noite, na verdade o meu irmão saía da casa dele na Vila Mariana, buscava o Moisés em São Roque, levava o Moisés na minha casa em Interlagos, ficava no carro, sem eu saber, 40 minutos orando, e depois ele levava o Moisés de novo na casa dele em São Roque e voltava para casa. Aquilo me trouxe um impacto, porque era um irmão que eu não tinha quase mais contato, eu percebi um amor ali inexplicável, e aí eu liguei para ele e falei, não, eu não quero mais que você tenha esse sacrifício. Me diz aonde que você está dando estudos bíblicos, porque eu sei que é aqui no Tatuapé, numa igreja, e eu vou lá. E aí eu comecei a ir na igreja do Tatuapé, e foi a primeira vez que eu pus os pés na igreja adventista do sétimo dia. Maurício simplesmente pensou o seguinte: a Bíblia é a base da minha religião, porque lá eu ensino trechos da Bíblia, textos de pensamentos de Cristo. Então agora eu vou buscar o alicerce da minha religião. Vou buscar a base onde Allan Kardec construiu tudo. Só que ao estudar a Bíblia, ele começou a perceber coisas que para ele eram realmente inesperadas. Eu descobri uma coisa que eu nunca pensei que iria constatar, que na verdade a Bíblia se confrontava com o Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu sempre pensei que se encaixava, eu sempre vi o livro Evangelho segundo o Espiritismo como uma explicação da Bíblia, como eu falei, até com trechos transcritos da Bíblia. Mas quando eu fui ler a Bíblia, eu percebi que aqueles trechos tinham uma explicação que fugiam do contexto em que ele estava, aquele mesmo trecho se encontrava na Bíblia. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, mas não é esse o contexto que está na Bíblia. Imagina, 16 anos, dando aulas já, inclusive, e eu me via como uma pessoa, de repente, sem chão, porque eu falei, eu estou ensinando uma coisa que eu não tenho mais certeza. E eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, ou o Espiritismo, para mim, ele estava baseado na Bíblia. Falei, se eu anular a Bíblia, eu estou tirando o chão onde a casa está construída. Já o inverso não. Se eu afastar o Espiritismo, eu não estou abalando a Bíblia, muito pelo contrário, eu percebi que eu estaria dando a verdadeira aplicação. E aí eu tive um exercício de raciocínio muito difícil para mim. Porque eu falei, a Bíblia é a base da Constituição de todos os países, é um livro que atravessou séculos e séculos. Se eu tiver que dar seriedade, se eu tiver que acreditar mais, eu tenho que acreditar mais na Bíblia. O que Maurício estudou na Bíblia que o deixou assim tão apavorado e frustrado com tudo no que ele acreditava antes e o que ele conheceu agora? Então eu pensei comigo, eu tenho que parar um pouco as aulas, estudar agora a Bíblia, para que eu possa tomar uma decisão e saber o que é que está certo ou errado. Foi aí que Maurício decidiu pegar os 5 pilares do Espiritismo, que são a base em cima da qual o Espiritismo está fundamentado, e começou a estudá-los profundamente, à luz da Bíblia. A reencarnação,
o estado do homem após a morte, a lei do karma, os médiuns e a evolução. A reencarnação, para o espírita, ela é aquele estado em que a pessoa morre, ou seja, desencarna, o espírito se desprende, o corpo vai para o pó, mas o espírito continua existindo, imortal, e ele vai passar por evoluções até atingir a perfeição. E por isso ele vai passar por outras vidas, como homem, como mulher, como rico, como pobre, enfim, para que ele possa ir se burilando até atingir a perfeição. Na Bíblia, no livro de Gênesis, você encontra revelações fantásticas. Deus sempre esteve interessado em que nós soubéssemos o que acontece com o homem após a sua morte. Em Gênesis 2,17, você encontra Deus dizendo ao homem, antes de ele se tornar mortal, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você entende o que Deus está dizendo aí? O homem foi criado para ser imortal, como Deus. Mas Deus adverte ao homem de que se ele escolhesse se desligar de Deus, que é a fonte da vida, o homem se tornaria mortal, morreria. Você sabe como o dicionário Aurélio define morrer? Morrer, deixar de viver. Só que logo após Deus dizer isso ao homem, Satanás se aproximou da mulher e conversou com ela. O que Satanás disse está ali em Gênesis 3, verso 4. Certamente não morrerás. De cara na Bíblia a gente vê o grande conflito do universo, que é Deus dizendo, certamente morrerás. E Satanás dizendo, certamente não morrerás. Um conflito que já me pareceu estranho. Mas na época que eu comecei a estudar, eu pensei assim, bom, certamente morrerás nesta encarnação. O espírita pensa em encarnações. Mas depois veio Hebreus 9, 26, 27, que dizia, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E quando a gente estuda a questão do juízo, da volta de Jesus, e que realmente é uma única existência, ficou intransponível para mim. Eu percebi que, de acordo com a Bíblia, não havia composição, mas havia antagonismo entre a Bíblia e o conceito da reencarnação. Maurício nem imaginava o que estava para vir, mas a verdade é que seu conflito interno estava só começando. Na questão do estado do homem após a morte, o Espiritismo ensina que depois que nós desencarnamos, nós vamos continuar existindo, existem cidades espirituais, onde nós vamos aprender, estudar, alguns reencarnam segundos depois, outros podem reencarnar anos, séculos depois, mas tudo com o objetivo de estudo, de aprimoramento e uma nova encarnação, sempre programada, com os genes, com aquilo que a pessoa vai ter que passar de bom e de mal. Percebe como tudo tem um fundo muito lógico? Aí a gente pensa assim, realmente, a gente vê a ciência falando hoje dos genes, da pessoa que já vem com uma doença genética, então tudo parecia muito lógico. Só que na Bíblia, quando eu comecei a estudar, dizia claramente, se eu não estou enganado em Eclesiastes, que o homem não tem parte em coisa, o morto, a pessoa que morre, não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Esse texto que Maurício acabou de citar é Eclesiastes 9, 5 e 6. E quando lido na íntegra, diz o seguinte, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Veja, é uma frase muito forte, muito expressa e muito clara, não tem parte em coisa alguma. Essa declaração bíblica, eu estou citando uma, mas existem várias, também afastava a doutrina do Espiritismo a respeito sobre o estado do homem após a morte. O terceiro pilar do Espiritismo, conforme Maurício apresentou, é a lei do karma, muito conhecida e divulgada até por pessoas que não são espíritas, que a chamam de resgate.
Maurício levou um susto ao deparar-se na Bíblia com João 9, 1 e 2, onde diz o seguinte: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Para mim, aquela pergunta tinha um conteúdo enorme de espiritismo e de lei do karma. Até mostra que naquela época já havia o conceito da lei do karma, porque senão eles não perguntariam o que ele fez para nascer cego de nascença. Veja, é uma pergunta espírita, é uma pergunta de conteúdo da lei do karma. E a resposta de Jesus, ela é clara: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. E aí a gente estuda que, na verdade, é tudo consequência do mal, do pecado, e que nós estamos colhendo o fruto do erro do homem. Afastava também a lei do karma. Em 16 anos de espiritismo, Maurício havia aprendido a confiar nos médiuns, em suas mensagens psicografadas. Ele conhecia pessoalmente muitos deles e sabia que eram pessoas sinceras. Por isso, a sua confusão aumentou ainda mais quando se deparou com o texto bíblico de Deuteronômio 18, de 10 a 12, onde está escrito: não ofereçam os seus filhos em sacrifício queimados no altar, não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram a sorte, não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os médiuns. O Senhor Deus detesta os que praticam estas coisas nojentas. Os médiuns, é fundamental, o espiritismo não existe sem os médiuns, que são os intermediários entre o plano espiritual, Deus, e o homem. Eu pensei assim, não, a Bíblia tem que falar alguma coisa sobre os médiuns, porque é o instrumento de consolo, é o instrumento de comunicação que nós temos com Deus. E aí a Bíblia vem dizer que o Deus abomina os médiuns. A Bíblia vem dizer, por que consultar os mortos se nós podemos consultar o nosso próprio Deus? O último pilar do Espiritismo era a evolução. E esse pilar foi igualmente desmoronado na Bíblia. Muitos textos deixam claro o que está também em Eclesiastes 3, 19 a 21. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem diz que o fôlego da vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Existe uma frase que está em todas as instituições espíritas que diz assim: o espírito nasce no mineral, dorme no vegetal, se agita no animal e acorda no homem. Uma frase profunda, mas que na verdade a gente vem aprender em Eclesiastes, na Bíblia, que tudo o que acontece ao homem se sucede também ao animal. Ou seja, enquanto a doutrina espírita mostra que há uma evolução do espírito pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal e finalmente no homem, ou seja, deixando claro, portanto, que o animal é um estado anterior ao homem, o homem é mais evoluído, a Bíblia deixa claro que todos vão para o pó e ao pó tornarão. Eu só estou aqui pensando em você que sempre acreditou na vida após a morte e que está assistindo a esse programa hoje. Eu sei que ainda devem existir muitas perguntas aí na sua mente, como por exemplo, por que tantas pessoas acreditam na vida após a morte, a maioria? Se as pessoas não continuam vivas após a morte, então o que acontece com elas? O que você diz agora, então, dessas mensagens psicografadas, das operações, dos milagres, de pessoas tão fantásticas e tão bondosas como Chico Xavier, por exemplo? E o que você fala sobre pessoas que já estão hoje até gravando e filmando mortos, espíritos, almas, que vêm para dar mensagens aos vivos? Esse assunto é tão importante que nós reservamos 2 programas para podermos falar a respeito dele. Acontece que, nesse momento, enquanto você recebeu esse tanto de mensagens novas aí na sua mente, enquanto você processa, enquanto seu coração parece aí meio apertado com tudo isso que você ouviu, enquanto ele ainda espera o que está para vir, só nos resta orar
Orar para Deus, para que Deus possa falar a verdade a você, para que Ele possa interiorizar isso dentro do seu coração. E é isso que eu gostaria de fazer. Que tal orarmos juntos? Incline a sua cabeça onde você está. Deus amado, tome-nos nas suas mãos, Senhor. Que ao ouvirmos a sua verdade, possamos olhar para ela e somente para ela. Senhor, se temos pensado coisas e praticado coisas que não são a verdade ou que não estão corretas, que o Senhor possa trabalhar no nosso coração e operar de tal maneira que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, possam ser as pessoas mais importantes para nós e a prioridade na nossa vida. Coloca a sua mão sobre esse seu filho que está aí, essa sua filha, em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje, você pôde ver como o advogado Maurício Braga, estudando a Bíblia, descobriu que estava no caminho errado. Mas você deve estar pensando aí, eu gostaria tanto de estudar a Bíblia, mas ela parece tão complicada, eu leio e não entendo nada. Se eu estudar sozinho, logo vou desanimar. Que bom se eu pudesse contar com a ajuda de alguém igual ao Maurício Braga, mas quem? Eu não conheço ninguém para vir até a minha casa. Foi para isso que nós preparamos a revista Princípios. Uma revista ilustrada com linguagem clara e exemplos práticos para fazer você se aprofundar mais na Bíblia de uma maneira simples e objetiva. Essa revista é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Você pode agora mesmo fazer contato conosco através do telefone, por e-mail ou caixa postal e solicitar a revista Princípios. Nós estamos esperando por você. Será que Bíblia e Espiritismo se contradizem mesmo? Será que Maurício não cometeu apenas um tremendo engano? E o que acontece com o homem após a morte, segundo a Bíblia, a Palavra de Deus? O próximo programa está imperdível e eu vou ficar aqui, esperando por você. E lembre-se, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.